Shalom, família do YouTube, nós estamos aí mais uma vez com um tema para onde você tem olhado, como eu já disse, né? Que cada tema é algo que a gente viveu pessoal e que queremos compartilhar com vocês. Eu vou mostrar para vocês dois grandes nomes, né, na Bíblia, de dois homens que olharam para o lado errado e deu ruim. Assim talvez seja você está olhando para o lado errado e está tudo ruim na sua vida. Você está com pensamentos ruins de desistir, de largar tudo, porque os seus olhos estão no lugar errado. Na minha vida, enquanto eu olhava para o lugar errado, né, meu bem, eu fazia tudo de errado. A minha esposa jovem, eu mais jovem, ela conhecendo a Cristo, caminhando, ela chegava para mim e me perguntava até quando eu usaria drogas? Até quando? Quanto que eu pararia? Eu falava para ela, né, meu bem, quando Deus quiser. Olha só, talvez você culpa Deus dizendo quando Deus quiser, mas a palavra do Senhor diz que bom seria que todos se convertissem, todos sejam salvos, porque depende de cada um de nós, né? Isso aí. E os olhos é a janela da alma. Então, muitas das vezes, querido, nós não conseguimos sair de uma situação, de um momento, de um vício, né, de uma tribulação que nós estamos, porque nossos olhos estão mostrando aquilo para nossas vidas. O Senhor fala, se nossos olhos tiverem luz, o nosso corpo todo terá luz, mas se tiver trevas, vai ter trevas, querido. Então, na verdade, quando os seus olhos estão fixados em um lugar, querido, ali vai determinar a situação que você vai viver. E essa era a situação que você estava vivendo, né, meu bem? Isso é verdade. E vou compartilhar com vocês dois grandes homens da Bíblia, Davi e Sansão. Deus dá uma ordem para Sansão não tomar a mulher sem ser do povo de Israel. Ele vai e bate os olhos em Dalila e ele cobiça Dalila. Ele cria uma paixão por Dalila e decide revelar o segredo dele para Dalila, porque amou Dalila, porque ele botou o olho aonde que não era para ter olhado. Se você observar a história que você conhece, ou se você não conhecendo, vá lá e passa a conhecer. Você vai observar quando ele revela o segredo dele para Dalila, o que acontece na vida dele? Ele fica cego. Ele perde os olhos, destruiu toda a história dele. Pô, assim era na minha vida, talvez assim na sua vida. E quando eu olhava para as drogas por vício, eu não observava a minha família. Eu não queria saber da minha família porque o vício era satisfatório na minha vida. A droga era satisfatória na minha vida. Talvez você não olhe para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Por que você está vendo é satisfatório? A palavra fala que se os seus olhos for bom, seu corpo todo terá luz. Mas se os olhos for mal, tão grande será a treva. Por isso que eu vivi em trevas. Vivia em desconcordância, vivia em destruição. Eu tive a nossa filha, eu estava nas drogas, a minha primeira filha, Ana Clara, ela nova ali. E eu não percebia porque eu fiquei cego como Sansão. Eu fiquei cego, a gente perde a visão porque o meu coração, a minha vida só estava voltado para a droga. Talvez o que você está vivendo só está voltado talvez para prostituição, para uma traição, talvez para droga, para vaidade, para vício de cachaça. Dependendo do que for, você tem que perceber o seguinte, para onde eu estou olhando. Se os seus olhos, vou te falar para você que gosta de roupa, um exemplo, né, meu bem? Se você olha, você gosta de uma saia, você bate o olho, aquela saia vai te atrair. É verdade ou não é? Do que você gosta? Quando você bate o olho e te atrai. Isso aí, na verdade, os olhos, né, ele parece que cria as primeiras sensações, né, das nossas vontades. Então, por isso que a palavra fala que se os olhos forem mal, né? Tão grande será as trevas. Tão grande será as trevas. Então, muitas das vezes, aonde nós fitamos os nossos olhos, querido, vai corresponder com aquilo que há dentro de nós. Então, muitas das vezes, a situação que nós vivemos não bate de acordo com aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Fazemos muitas das vezes as escolhas de acordo com aquilo que nós olhamos. A mesma coisa que o Carlos falou. Tem coisas que realmente, cara, a gente olha assim na loja, eu quero. Mas porque só os olhos achou desejosos, achou maravilhosa, cara, mas na hora que você vai vestir não tem nada a ver contigo, ficou horrível em você. Mas por quê? É as primeiras sensações que você cria. Muitas das vezes as suas escolhas estão sendo baseadas naquilo que você tem olhado, naquilo que você tem percebido e visto com seus olhos. Então toma cuidado com aquilo que você tem olhado, toma cuidado onde que você tem, sabe, posto o seu olhar, posto a sua visão, querido, porque isso talvez tenha sido uma forma do inimigo que Satanás tem usado para te aprisionar.
Porque enquanto você deseja, enquanto você olha, enquanto você quer, mais aquilo, a prisão se torna mais forte em você, na sua vida, né? E Davi, na janela do palácio dele, olha para a janela e vê que Betseba lá tomando banho. E ele olhou, desejou e manda o servo dele, ó, vai lá e traz ela para mim. E sabendo que ela era casada e mulher do seu servo, que o nome dele é Urias. Olha que loucura. Aí eu te falo para você, como que eu venci esse problema na minha vida? Como que eu consegui voltar aos olhos com um olhar bom para minha família? Porque enquanto meus olhos estavam fitados nos meus vícios, na minha vontade, era trevas que reinavam. Era desconcordância, eu não sabia ser pai, um dia eu vou contar como que eu aprendi a ser pai, eu não era um bom marido, eu não sabia o que era isso, porque eu estava aprisionado. Isso aí. Chegou um ponto na minha vida que eu disse para Deus, eu não quero mais isso só para minha vida. Ela ficava falando quando você vai parar, quando que Deus quiser, mas isso é mentira. Depende de você, depende de mim, depende de nós para Deus agir, porque Ele bate na porta. E depende de você que está aí do outro lado nos ouvindo, para que dá uma oportunidade que ele entra. E como que eu consegui vencer esse vício na minha vida? Sabe como? Teve um belo dia, eu tive que clamar a Deus, Deus me ajuda. Eu não consigo, porque se eu ficasse sem usar droga, a minha cabeça doía. Eu não conseguia, eu tinha que sair para a rua, eu deixava minha esposa junto com a minha filha para usar droga. Porque aquilo ali para mim era o suficiente, aquilo que eu queria. Depois que eu usava, eu voltava para dentro de casa, agora estou tranquilo. Mas todo o povo lá, drogado, se você usa, você sabe a sensação. E um dia eu comprei uma Bíblia e fiquei uma semana trancado, sem usar droga, lendo a palavra do Senhor, porque eu queria ser liberto. Porque quando a gente quer algo, a gente corre atrás, a gente sabe, porque eu não aguentava mais ver o sofrimento da minha esposa. Porque às vezes você não pode mais aceitar a situação que você está vivendo. Você tem que às vezes dar atenção ao sentimento do seu cônjuge, dos seus filhos, dar sentido a eles. Porque muitas das vezes você só pensa em você. Então eu comecei a clamar ao Senhor, eu falei, Deus me ajuda. Por uma semana eu não senti dor de cabeça. Por uma semana lendo a palavra, parecia que eu já conhecia a palavra de Deus. E depois de uma semana, veio um amigo meu, entre aspas, naquela vida que eu vivia, era um amigo das drogas. Isso, me chamar para usar droga. E eu peguei, ele falou assim, ó, cara, prepara a seda e um maçarico, que é do mundo louco, vai entender o que eu tô falando. E eu falei, tudo bem, fechei a minha Bíblia, esperei ele foi lá, comprou o que tinha que comprar, voltou e fomos para a escuridão, porque quando a gente usa droga, a gente vai para a escuridão, a gente não vai para onde tem luz. E lá eu fiquei do lado dele, e conversa vai, conversa vem, ele falando, apertou o negócio lá que tinha que apertar, acendeu e fumou. Quando chega na minha vez, ele passa para mim fumar. Quando eu pego aquele bagulho para fumar, Deus fala no meu coração, você tem pedido para me te livrar, então hoje eu estou te livrando. Na hora eu comecei a chorar e passei para ele e comecei a pregar a palavra dele. Depois daí a minha vida mudou, meu olhar mudou, porque quando você pede a Deus, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. É necessário que você peça a Deus todos os dias da sua vida. Porque você não pode suportar mais o que você está vivendo, causando dor na sua esposa. Porque é o que é causado por você. Isso, e na verdade, muitas das vezes a gente, né, é sempre assim, quando um tá olhando na direção certa e o outro na direção errada, vai ter um conflito, né? Vai ter um conflito na sua família, um conflito no seu relacionamento, com quem for. Por quê? São pessoas com olhares totalmente diferentes. Porque na verdade, quando nós temos o mesmo propósito, a mesma visão, querida, as coisas andam, mas quando não, sabe, parece que nós estamos encontrados num abismo. Então, o meu olhar sempre teve nos meus filhos, na minha família, né? E quantas vezes tivemos que superar, sabe, problemas no nosso casamento, querido, não é fácil. Não é fácil você permanecer uma pessoa usuária, não é fácil você permanecer com uma pessoa alcoólatra, não é fácil você permanecer com uma pessoa que tem um vício da prostituição, com diversos vícios, sabe, querido? Não é fácil, não é fácil. Porque, na verdade, o nosso olhar, ele vai sempre almejar aquilo que é bom, mesmo os resultados sendo ruins. Sansão, né,
olhou para aquilo que era bom, dali aos olhos dele era bom. Mas o resultado que trouxe a ele, querido, foi morte. Igual Davi. E ele morreu. Sansão morreu, sabe? Infelizmente ele morreu. Davi, né, ele cobiçou algo que não era dele, cobiçou primeiramente com seus olhos, algo que não era dele, e aquilo lá era bom para ele, e no final o resultado, querido, não foi bom, a espada estava sobre ele. Então, querido, a gente tem que entender sobre qual é o resultado, por mais que nós olhemos aquilo que é bom, querido, mas né, tem até um verso que as pessoas citam, né, nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado com aquilo que está chamando a sua atenção, toma cuidado aonde que os seus olhares, sabe, tem brilhado, aonde que tem ansiado, sabe, porque não é fácil, depois que você entra nessa vida é difícil você conseguir sair, né, Carlos? E muitas das vezes, querido, nos encontramos, sabe, de frente com nós mesmos, e depois vemos quanto que nós prejudicamos a nossa casa, quanto que nós prejudicamos a nossa família, quanto que os nossos olhares, as nossas vontades, sabe, traz uma autodestruição para nós e para nossa casa. Então é essencial que você saiba o que tem produzido. Se o seu olhar tem sido para a luz, querido, vai produzir a luz, mas se o seu olhar tem sido por coisas ruins, vai produzir trevas, né, e eu quero falar para vocês, talvez no seu pensamento ainda você não cometeu tal coisa que você pensa em cometer. Talvez você só tenha olhado e não chegou ainda a dar luz ao pecado. Porque lá em Tiago fala que a gente gera o pecado e dá luz ao pecado. Como assim, Carlos? Como que a gente dá luz ao pecado? Quando você comete. Hoje nós estamos aqui para dizer, não cometa tal erro, que isso vai te fazer ruim. Não cometa o erro por causa do seu parceiro. Não, talvez você pense assim, vou fazer tal coisa com ele porque ele merece. Você não merece isso. Você não merece fazer isso com você mesmo. Porque toda a minha vida, quando eu estava perdido nas drogas, a minha esposa, ela não me criticava, não me condenava, mas ela falava, você precisa mudar. E dentro do coração dela, ela crendo que eu mudaria. Assim é você. Ou seja você homem, ou seja você mulher, crê no seu coração somente e Deus vai fazer um milagre. Porque é necessário que a gente crê. Talvez o seu companheiro, sua companheira chega e você começa a dizer, você já estava fazendo tal coisa, eu não sei o que ele faz, porque é pecado, é errado. Não fala mais isso, mas só busca a presença de Deus falando, ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai mudar. Não dá um passo pelas suas próprias decisões, mas crê. Olha para dentro de você, né? Tenha fé. Isso aí, porque nós estamos aqui, referência, que o nosso casamento era para ter sido destruído, mas não foi, porque havia um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Por isso que Ele não fez um homem para andar sozinho, nem a mulher para andar sozinha. Tudo que passa na nossa vida é para onde que nós temos olhado. E o que você tem olhado está trazendo o desejo de cometer tal coisa, né? Isso aí. E muitas das vezes a gente não quer cometer, né, a tal coisa, né? Eu não sei qual a tal coisa que você está vivendo, a tal coisa que você tem enfrentado, a tal coisa que talvez você tenha lutado para que você não possa olhar, para que você não possa desejar e pecar. Porque primeiro você olha, querido, depois você deseja. Depois que você deseja, você vai cometer a tal coisa, né? E muitas das vezes, quando não queremos cometer isso, querido, é necessário que nós trocamos a posição que nós estamos. Se eu estou de frente, querido, a minha visão vai estar de frente, né? Então troque talvez a posição que você tem olhado, querido, sabe? Abra mão, deixa de fazer, sabe? Se você tem enfrentado talvez esse desafio de você estar olhando para aquilo que você não quer olhar, mas aquilo ainda assim insiste em bater de frente contigo para que você possa desejar, possa, sabe, cometer esse pecado, esse problema, nessa situação que está trazendo essa destruição, essa alta destruição para você e para sua família, para sua esposa, para o seu esposo, sabe, para os seus filhos. Então é necessário que talvez você mude, sabe, a visão. Saia dessa posição que você se encontra, sabe? Abandona talvez esse posto que tem te feito você. Davi, ele estava lá em cima, sabe, no terraço do seu palácio, sabe? Se talvez ele estava na hora errada, no momento errado, não era para ele estar lá, era para ele estar na guerra, né? Não era para ele estar naquele momento. Então, querido, sai da onde não é para você estar. Se você talvez esteja nesse lugar que está colocando os seus olhos, aonde o resultado vai trazer destruição para sua casa, destruição para sua família, sai desse lugar. Saia daí. Saia, sabe? Porque o resultado, querido, é destruição. E toda vez que você opta por uma escolha, querido, você não vai estar sendo levado sozinho para destruição. Você vai estar levando seus filhos, a sua casa,
a sua família para uma destruição. Tudo em acordo, querido. Na hora que você vai ver, você já está passando por momentos difíceis em tudo que você estiver enfrentando. E sabe o que eu falo para você? Talvez você está olhando para a situação que você está vivendo. Quero falar algo para você. Talvez você está olhando para a sua situação de dificuldade que você está passando. Está olhando para o problema do seu marido, da sua esposa, pelo que ela está cometendo. Defeito, né? O seu olhar está naquilo ali. Mas Davi nos ensina algo tremendo. Ele fala, olharei para o alto, de lá virá o meu socorro. Se você ficar olhando para a situação que você está vivendo, não vai vir socorro, mas angústia. Vou te falar, vai dar vontade de você desistir. Não olha para o problema que o seu esposo está cometendo, a sua esposa. Olha para o alto, que de lá virá o seu socorro. Assim foi minha esposa. Enquanto se ela olhasse para mim, ela não ia ter uma expectativa de mudança em mim, mas ela olhou para o autor e consumador da fé dela, que era Cristo, porque o único que pode mudar um homem é Jesus Cristo. Olha para Ele. Para de ficar olhando para a sua situação, para de ficar olhando para os problemas, porque o problema só vai gerar mais problema. Então olha para Ele, querido. Olha para Ele. Eu sou resultado da fé da minha esposa em Cristo, porque eu mudei. Isso eu tô aí. aqui para falar para você. E eu vou falar uma coisa para você, você mulher, você marido, né, que enfrenta, porque muitas das vezes achamos que é só os maridos que são encarregados dos defeitos e as mulheres são aquelas que são fortes, corajosas. Mentira, gente, é lógico que não. Eu tive meus erros e em breve nós vamos estar falando sobre isso, né? Mas o quão você é capaz de acreditar na mudança daquele que está do seu lado. O quanto você é capaz de deixar de enxergar os defeitos e enxergar aquilo que Deus é capaz de fazer. E quando você estiver com seus olhos enxergando o defeito, enxergando a incapacidade do seu cônjuge mudar, querido, não vai haver mudança. Não vai ver, porque o que acontece? A fé, ela não é segundo aquilo que eu vejo, mas segundo aquilo que eu espero. Você jamais vai conseguir enxergar algo que você... Se eu tô vendo que o Carlos, ele era um viciado, e isso, eu enxergasse o vício nele, eu iria ser incapaz de enxergar, gerar uma mudança nele. Porque quando eu enxergo algo e a minha visão está naquilo que eu tô vendo, querido, aquilo que eu tô esperando não vai acontecer. Porque tá naquilo que eu estou vendo, né, cara? Não daquilo que eu estou esperando. Então, querido, enquanto os seus olhos estiverem vendo o defeito, as falhas, dificuldades, sabe? Enquanto os seus olhos estiverem enxergando aquilo que não é para você ver, querido, as coisas não vão mudar. Pare de querer ver os defeitos e espera no Senhor uma mudança que só Ele pode fazer, né, cara? Porque até então, se você só olhar o defeito, você vai ficar cego com a solução. Sim. Você vai ficar cego, porque a única coisa que vai estar dentro do seu coração é a incerteza que ele vai mudar. Porque você só vai ver erro, só vai ver trevas. Então, a incredulidade, ela entra no coração nosso. É verdade. E quantas vezes eu olhei assim pro Carlos, gente, porque nós somos ser humano, e o ser humano, ele tem essa coisa de duvidar, de será que vai acontecer? Será que realmente ele pode mudar? Será que as coisas vão, né, daqui a um tempo vão acontecer naquilo que eu espero, que eu tanto anseio? Sim, querido, eu tive esses pensamentos. Será que o Carlos realmente vai mudar? Será que realmente um dia ele vai sair dessa vida de drogas? Será que um dia realmente ele vai mudar todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes? Será que realmente ele hoje ele vai olhar para nossa família em vez de olhar para suas vontades? Eu tive esses pensamentos, mas maior é aquele, querido, que começou a boa obra na nossa família, na nossa casa. Sabe, maior é aquele que começou uma nova história, os novos pensamentos em mim, do que os meus próprios pensamentos. Então eu parei de olhar naquilo que eu achava, sabe, naquilo que eu pensava, para olhar realmente aquilo que o Senhor tinha para nossas vidas. E quando eu parei de olhar aquilo que eu pensava sobre o Carlos, eu passei a esperar em Deus uma nova história, um novo propósito, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não podem se ver, mas daquilo que eu posso esperar em Deus. Sabe, talvez você não esteja enxergando, né, Carlos, com os olhos da fé, mas os olhos naturais. E os olhos naturais fazem você cair. Os olhos naturais fazem você desacreditar. Os olhos naturais, querido, fazem você enxergar aquilo que Deus não está enxergando, porque a visão do Senhor vai além da nossa. Então é necessário que você, sabe, queira com essa vontade, querido, começar a enxergar as coisas impossíveis. Você que está aí, talvez você mesmo cometeu tantas coisas erradas e você conseguiu, sabe, alcançar esse nível de graça, de mudança na sua vida, porque eu sou cônjuge divinal, né, Carlos? Verdade.
E aqui a gente vai estar falando sobre traição, como que a gente superou a traição. Sim. Porque um dia eu traí. Eu vou te falar pra você. Um dia eu fui infiel também, não de carne, mas talvez porque meus olhos estavam em outras coisas. E nós vamos estar falando como que eu aprendi a amar, como que eu superei, como que eu aprendi a ser pai. Então eu peço, se inscreva no canal, para que você possa estar por dentro de todas essas coisas que talvez você está vivendo, ou alguém que você conhece está vivendo isso. É possível se superar isso. Sim. É possível amar de novo, é possível perdoar, é possível recomeçar, é possível. Basta você querer, basta você saber para onde você vai estar olhando. Porque para onde que você vai estar olhando é o que vai te definir. Isso aí. Porque o seu sucesso vem para onde você está olhando, é onde você quer chegar. Sim. Porque ninguém caminha para um caminho sem estar olhando, só cego. Mesmo assim ele vai porque ele não enxerga. Isso aí. E eu creio porque que se você está olhando para o fracasso, querido, o fracasso vai acontecer. Sim. Mas se você estiver olhando para uma vida próspera, para uma vida de renovo, isso, uma vida diferente, querido, vai acontecer também. É tudo onde você está visando. Se a sua visão, querido, está na derrota, vai haver derrota. Mas se a sua visão estiver na transformação, vai haver transformação. Quantas vezes, né, Carlos, a nossa situação da nossa vida estava um caos, querido. Verdade. E quantas vezes eu motivei o Carlos me motivou. Porque muitas das vezes eu estava olhando para aquilo dali que estava acontecendo no agora. Eu não conseguia enxergar um futuro. Sabe? Mas ele me apontava e falava assim, não, Carol, vai dar certo. Eu falava, Carlos, vai dar certo. Então, na verdade, querido, é um motivando o outro. Sim. É por isso que o Senhor não manda só um, mas o Senhor dá em dois, né? Para que se um cair, outro levanta. Não é fácil, querido, você ter um marido viciado. Não é fácil você ter um marido alcoólatra. Porque muitas das vezes o erro vem do marido, sim. Normalmente é o marido, né, viciado em drogas, o marido alcoólatra. Mas, querida... Ou então, querido, você que tem a sua mulher que talvez que vive na vida de prostituição, talvez é uma mulher vaidosa, uma mulher avarenta, uma mulher quanto mais tem, mais quer e você só vive para isso. Existe um Deus que é capaz de fazer uma transformação radical naquele que ele pode haver um propósito. Se você ora para Deus e vê um propósito, ele vai ver o propósito. E também tem, né? Muitas pessoas falam assim, você me conheceu assim. Isso é mentira. Não é porque ela te conheceu assim, você vai permanecer desse jeito, a não ser que você queira. Fica sozinho, né? Porque as pessoas têm um mau costume de falar, me conheceu assim, então o problema é dela. Vou morrer assim. Não, não é. Antes, quando você era solteiro, era eu. Eu posso ir, eu vou fazer, eu tenho, eu posso, eu quero. Mas depois que nós começamos a criar um relacionamento, querido, casamos, aí é nós podemos, nós vamos fazer, nós deixaremos de fazer, nós iremos alcançar, nós iremos ser próspero, porque muda a fala, não é mais você. Se fosse você, você continuava sozinho. Mas lembra que você tem um cônjuge, lembra que você instituiu uma família, você, sabe, alcançou um nível de constituir aquilo que o Senhor um dia quis, que foi a família. Não deixe Satanás destruir, porque onde você está olhando, eu acho que é o bom o suficiente para você. Mas pergunta se o cônjuge tá bom para você, porque se tá bom para você, tá bom para mim. Se tá bom para nós, tá bom para nossos filhos. Sabe, tudo vai determinar onde você tem olhado. Tira os seus olhos da cobiça para o mal. Tira os seus olhos, sabe, da maldade. Tira os seus olhos dos vícios. Tira os seus olhos né, Carlos, da vontade daquilo que você quer. Tira os seus olhos da vaidade. Tira os seus olhos da onde, sabe, tá tirando a sua família de talvez uma vida próspera para uma vida de destruição. Tira os seus olhos, porque não significa, querido, que para onde você tá olhando tá bom para você, se tá bom para o bem de todos, sabe? Mas que os seus olhos possam ser, sabe, reequilibrados, né? Passa a olhar para sua família, passa a dar valor ao que você tem, porque muitas pessoas quer dar valor depois que perde. Mas isso não é só uma história. Dá valor porque eu aprendi a dar valor. Porque o meu maior bem precioso é minha família. Não tem dinheiro que pague. Então ama sua esposa, ama seus filhos, ama o seu casamento. Se você decidiu, se você escolheu ficar junto, então abre mão. Para de ficar olhando pelo lado errado. Tenta olhar pelo lado certo. Qual é o lado certo, Carlos? A sua família. A fidelidade com a sua esposa, com seus filhos. Ame incondicionalmente, assim como Cristo nos amou. A gente vai estar trazendo um tema que só o amor suporta, para que vocês possam entender. Isso também é o que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na nossa vida.
Eu quero fazer um convite de vocês, se inscrevam lá no nosso Instagram, segue a gente lá para que vocês possam estar comentando, deixando qualquer dúvida. Perguntas, a gente está sempre deixando lá no story. Pra gente, contato perguntas, o que vocês têm achado do canal, qual é o tema que vocês querem que aborde. Querido, sempre há uma chance, sabe, de um renovo, uma chance de viver uma nova história. E o Senhor nos deu esse privilégio de viver uma nova história no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família. Então, querido, acredite. Cuidado para onde você tem olhado. É verdade. E se você que assistiu esse vídeo, não se esqueça, se inscreve no nosso canal para que você fique ligado em todos os conteúdos que a gente vai estar postando e nos ajude a crescer o canal. A gente te pede isso e também você compartilha com quem está vivendo a mesma situação. E acredite, é possível sim viver um relacionamento saudável. Depende para onde você está olhando.